Afinal, o que é a verdadeira amizade? Vale mais deixar uma grande obra para a posteridade ou ser um bom amigo? Devemos perdoar ou nos vingar? Hoje, no Quinto no Oscar, falaremos de um dos filmes mais bem cotados nas casas de apostas para 2023. O impronunciável Os Banshees de Inisherin, do diretor Martin McDonagh. Antes de continuar, quero avisar que há uma enorme possibilidade de termos spoilers. Então, se você se importa com isso, pare agora e volte depois de assistir o filme. Não esqueça também de assinar o nosso canal, dar joinha no vídeo e nos seguir no Instagram, no TikTok e YouTube, pelo @Estúdio 5 Elemento e no Twitter pelo @Estúdio 5O. Luigi. Oi. Afinal, o que são os Banshees de Inisherin? Inisherin. Inisherin. Banshees. Banshees. De Inisherin. Banshees, você sabe o que é Banshees, né? Sim, pesquisei, né? Eu não sabia. Não, Aliás, eu devia ter pesquisado antes de ver o filme. É claro, e isso aqui é curioso, porque não faz a menor diferença. Quer dizer, não faz muita diferença você saber o que é Banshees ou não, para ver o filme. Banshees é uma entidade da mitologia celta. Isso, irlandês. É uma espécie de um fantasma que prenuncia a morte, né? Sim. Que quando ela grita, isso na lenda, né? Quando ela grita para alguém, ou esse alguém ou algum parente vai morrer. Então ela é entidade fada, né? Eu achei engraçado o fato de ela ser fada, porque fada na nossa cabeça só existe aquelas fofinhas e não sei o quê. Dizem que é a fada mais obscura. É, mais obscura, mais trágica, né? Mais e depresinha. Eu li em algum lugar que fazem uma relação com as nossas carpideiras. Sim. Que choram nos velórios, né? Só que elas choravam só para 5 famílias. No mesmo lugar, eu li no mesmo lugar. Na Irlanda. Pesquisou no mesmo lugar. Provavelmente. Não, é que... Os O'Neills, os O'Briens, os O'Connors, os O'Grady's e os Kavanagh. Olha só. Sabia? Flannery O'Connor. O'Connor, é verdade. Tinha O'Connor. É engraçado que elas também têm uma outra coisa que eu li no mesmo lugar, talvez você saiba. Acredita-se que os personagens... aqueles que possuem o dom da música e do canto são protegidos. Exato. O que é curioso, porque aí tem a ver com o filme. Bom, vamos falar do filme. Vamos falar do filme. A gente falou dos Banshees. E Inisherin, eu acho que é mais ou menos Irlanda, você falou, né? Não, eu desconfio que seja algum trocadilho com o Irish, com a Irlanda. Inisherin. Porque Inisherin é o nome da cidade, a cidade fictícia. Fictícia, é uma ilha, né? É uma ilha. Aliás, as cenas tem tomadas lá de tirar o fôlego. São lindas. Eu acho que é uma das melhores coisas do filme. A fotografia. O que é um problema com o filme, né? Porque eu sempre falo, quando o filme é ruim, você fala, nossa, a fotografia é ótima. É verdade. Não, mas tem umas tomadas lindas e essa ilha existe na Irlanda, tem outro nome. Aliás, é um nome até parecido com o Inisherin. Inisherin, né? Inisherin. É um nome até semelhante. O filme se passa durante... Isso não está explícito no filme, mas... Não, tem uma guerra civil acontecendo. Tem uma guerra civil, mas não fala o ano, né? Que é a guerra não fala qual guerra. Guerra da Irlanda. Mas com certeza entre católicos e protestantes. Muito provavelmente. Tem um cara do IRA que ele vai executar. Exatamente. Então é do ano de 1923, essa guerra civil que aconteceu na Irlanda. O filme é muito irlandês, né? Ele tem toda coisa. É muito legal, você entende bastante o espírito da Irlanda. Exatamente. Né? O jeito, o sotaque. Fuck. Eles não falam fuck. Eles falam fuck. If it's the same fucking bread van, I'll kill them. Mas parece que até esse sotaque é meio forjado, assim, não é exatamente o sotaque irlandês. Tem uma brincadeira aí com o sotaque. O filme é interessante, viu, cara? E aí a história de um cara que eu acho que também você falou isso, eu acho a mesma coisa. Contar a história é mais legal às vezes que o próprio filme, né? É mais engraçado. A ideia. Porque o filme tá classificado como comédia. E aí você vai ver esperando dar umas boas... Você ri de algumas coisas, mais de nervoso do que qualquer outra coisa.
Mas não me parece. É uma comédia dramática, mas é muito mais dramática do que comédia. A gente contando a sinopse do filme é mais engraçado do que o próprio filme. Que a sinopse é o seguinte: um dia um cara, é uma ilha pequena, uma cidade pequena, só para vocês entenderem aí. Isso. É uma cidade pequenininha. É uma ilha, né? É uma imaginária. Ilha, exato. E tem pouquíssimos personagens, inclusive, no filme. Sim. E dá pra ver que ela tem pouca gente nessa ilha. E aí tem dois amigos, que são grandes amigos, dá pra ver que eles, tipo, iam beber todo dia, praticamente. Tinha uma a impressão história, que dá é essa, né? Isso. Que eles iam beber todo dia. Depois, no pub, que ainda chama Public House, lá, isso. por isso parece ser Aí antigo. vem, E aí, um dia, um deles chega e fala, cara, acho que eu não quero mais ser seu amigo, não. Tipo, não tô afim. But you didn't say anything to me. And you didn't do anything to me. Well, that's what I was thinking, like. I just don't like you no more. Aí o outro fala, por quê? Não, o engraçado, quer dizer, é que ele nem fala isso. Ele simplesmente para de falar com o cara e o cara começa vai a insistir. perguntar, Fala, pô, o que aconteceu? O que eu fiz? fiz? Eu tava bêbado, devo ter falado besteira, desculpa, tá. Aí o cara, não, você não fez nada. Eu falei, tá, mas eu não quero mais ser seu amigo. Porra, mas por quê? Porque eu não gosto mais de você. Ele falou, pô, mas você gostava ontem de mim. Como é que você não gosta? Eu comecei a pensar que os seus assuntos são muito chatos e, assim, ele é um músico, o cara que não quer ser mais amigo, né? E, eu em vez de estar escrevendo música, eu tô vivendo todo dia aqui, batendo papo com você, papo furado. Você fala da tua burrinha, do que fez cocô da burrinha. E não sei o quê. E eu quero fazer música, né? Então, a primeira coisa, acho, da mensagem do filme é assim, o personagem é pretencioso, né? O cara que ele faz é pretencioso, acha que vai ser um Mozart, vai deixar pra história. Ele, além disso, dessa pretensão, tem a proximidade da morte, porque ele já é um velho, ele é mais velho do que o outro protagonista, e ele quer deixar alguma coisa para a posteridade, né? Tipo, essa é a pretensão. Assim, não, porque a gente vai ser esquecido. E eu acho que a grande mensagem, vai ser que tem alguma, é o cara falar, não, eu só quero ser um cara legal. Eu não quero ser lembrado para a eternidade, para a posteridade. Eu quero ser um cara bacana. E aí, um spoilerzinho, essa bacanice dele acaba indo por terra por causa O filme vai evoluindo, a transformação do personagem num cara muito gente fina, meio burro até, né? Bastante burro, né? Um cara meio burrão, bem limitadinho. Mas muito bom de coração, aparentemente. Sim. E o cara, por causa disso, vai se transformando num irreconhecível, né? Tipo, vai ficando E é engraçado porque a gente vê muito essa temática, né, do desespero, da perda, do rompimento de alguma coisa em casais românticos, né? Que aí é o mais comum. Em amigo, nunca tinha visto. Aliás, o Carlos, nosso Carlão de Freitas, lembrou que tem um episódio do Seinfeld, que eu acho que é um dos primeiros episódios, sim, que o cara quer se separar de um amigo e não sabe como. Eu falei, como é que não eu vou existe, falar pra ele? Né? Não tipo, tem, eu nunca vi isso. Não tem referência em livro, né? Em filme. E agora tem, porque... Mas assim, eu acho que um dos pontos altos, depois, do meio pro fim, o filme pega no breu, assim, mas o começo é meio arrastado. Mas o primeiro ponto alto, assim, quando dá a virada, é quando eles têm uma discussão, o que tomou o pé na bunda bebe e chega pro cara e fala assim, pô, mas você quer ser o cara, sei lá, esses Beethoven aí, nem sabe falar Beethoven, o nome do cara. Mozart, sei lá. E, pô, mas às vezes a gente só tem que ser uma pessoa legal. E o cara, pô, mas quem lembra do cara legal de 100 anos atrás? Ninguém, mas, pô, minha irmã é legal. E daí? Eu gosto da minha irmã, eu vou lembrar da minha irmã. Então, eu acho que aí a gente entra numa discussão interessante do filme, que é assim, qual é o limite do que você vai deixar de legado e do que você vai deixar de fazer coisas boas. Então, por exemplo, às vezes Deus te cria para ser só um ótimo pai, ótimo cidadão, um cara bacana com a família, com os amigos. Você não vai fazer uma revolução no mundo, né? Se sua vocação é essa, é cozinhar com a sua, ou eu fazer música e não sei o quê. No meu caso, eu poderia ser um Beethoven, você poderia ser um Claude Fragot, qual é o nome daquele? Fragot, Atala. Esses assim. Mas também pode ser que seja só assim, é uma coisa para você vive. Às vezes, um cara como o Fernando Pessoa, por exemplo,
Ele era um funcionário público. Machado de Assis era funcionário. Eles não falaram... Drummond, que é a vida mais desinteressante do que a do Drummond. O Drummond era um cara, um funcionário público, falava assim, umas beatitudes, né? Até falando eram umas bobagens, né? Exatamente. Ele entrevistando a Glória Maria. Ele ela estava na rua e encontrou com ele, isso, né? Foi meio que sem querer. E ela fala, pô, mas Drummond, sou seu fã. E ele, eu gosto muito de você. Uma conversa, um papo furado. É o papo dos caras no bar, provavelmente. Exatamente. Era uma conversa fiada que assim, eu dou um valor absurdo para conversa fiada. Eu acho que uma das melhores coisas que a gente faz aqui que Deus inventou. Exatamente. Que é a conversa fiada. Agora, eu acho que o punch mesmo do filme é o lance da perda, do rompimento, assim, que é aliás, tem uma frase, até anotei uma das frases desse cara que tomou o pé na bunda do amigo, que ele fala: não há como superar certas coisas. E eu acho isso bom, ele fala. Ele acha bom. Isso quando ele tá ferrado. Aí é que tá. Então, destruído, né? Aí quando ele começa, eu acho que isso entra também na mensagem do filme, numa coisa que eu acho que é bem Hollywood moderna, que talvez um filme de Hollywood mais dos anos 30, 40, assim, que era um pouco mais inocente, vamos dizer assim, não faria, que é, o personagem ele só decai, né? E ele não tem redenção, ele não tem perdão. Aliás, também tem no fundo, é uma mensagem até boa, fala assim, ó, a falta de perdão, a falta de misericórdia pode te transformar de um cara tão... Porque ele podia simplesmente falar para mim, pô, você não quer nada comigo? Tá bom, te perdoo pelo você ter feito me deixado mal e não sei o quê, e seguindo em frente. Ao mesmo tempo, a teimosia do amigo, né, que poderia também bater um papo com ele uma vez por ano, sei lá, só pra... Finge que tá gostando da conversa. Porque ele chega ao ponto... Agora spoiler, hipocrisia faz parte. Se bem que tem no trailer isso. Que ele chega ao ponto de falar pro cara, não, se você vier falar comigo mais uma vez, eu vou arrancar meu dedo. Quando me contaram isso, eu ri mais do que no filme. No filme é meio trágico esse momento. Ele joga o dedo na porta da casa do cara. Pô. E o cara fala assim, pô... porque o cara, obviamente, não acredita, ninguém acredita muito que ele vai fazer. O cara fala, não, ele não vai fazer isso, imagina. Ele vai lá e fala com o cara, ele corta e porra, meu, deixa disso, vamos... E normalmente ele vai na melhor das intenções. Não, cara, esquece, não sei o quê. E aparentemente a conversa vai bem, né? O outro fala, tudo bem, mas eu só não quero. Na cena seguinte ele tá jogando o dedo na porta. Mas é muito forte isso. E as mutilações não param por aí, né? Quer dizer, sim. Aí a coisa vai longe. Nossa, cara, vira uma tragédia. Ontem a gente comentou, porque a gente viu o filme ontem, a gente comentou ontem da nossa gravação, evidentemente. Né? Não de ontem. Mas a gente comentou que tinha uma bruxa meio ridícula até no filme, né? Mas agora sabendo que Banshees... O que significa Banshees, e ela realmente prevê umas mortes, né, no filme. Faz exatamente. E ela tem toda a pinta de bruxa, né? Branca, uma velhinha, feia. A death shall come to Inisherin afore the month is out. A death, huh? Maybe even 2 deaths. Well, that'd be sad. We shall pray to the Lord. 'Tis neither you nor poor Siobhan will be either of them. Well, is that a nice thing to be saying? I wasn't trying to be nice. I was trying to be accurate. Aliás, as atuações são boas. São boas. Meu, o cara que faz o burrão, que você ficou com raiva dele, eu falei, ficou com raiva porque o cara é bom. Porque o cara é tão idiota que dá raiva. E é um desses caras, Russell Crowe, eu acho. É o Colin Farrell. Colin Farrell. Que não é um ator assim considerado. Não é um grande, né? É famoso. Agora, o Brendan Gleeson, que é o outro, que é o velho, que faz o velho. Cara, esse cara é um monstro. O cara é muito bom. Puta atuação. E é engraçado que eu falei pro Felipe que não gostei do filme ontem. E hoje estou gostando. Então aquele filme que maturam, né? Vamos maturando. Acho que daqui 1 ano eu tô adorando. Vou dizer que é o melhor filme. O melhor filme do mundo.
uma coisa que eu senti nesse filme é um filme muito melancólico. Eu acho que Totalmente. tem um problema de Hollywood, eu acho que os artistas em geral, eles não querem fazer um filme tirando o Woody Allen ou coisas assim, um filme com um final muito pra cima, parece que saiu de moda. Senão fica... Final, saiu de moda, o final feliz saiu de moda. E aí a mensagem que fica é que o mundo é horrível. Exatamente. Só a irmã se dá um pouquinho melhor. Então, né? aí eu acho, hoje pensando no filme, eu acho que tem algum recado aí em relação à guerra. Porque essa guerra não acabou, né? Quer dizer, ela acabou acabando, mas... A guerra lá na Irlanda hoje não acabou. Não, hoje... É uma guerra tá controlada. Latente, Mas e eu acho que aí tem um pouco a ver com aquelas explosões, porque a guerra é muito pano de fundo, né? Muito, no filme. muito. Assim, Mal aparece assim, porque é uma ilha, é um continente que está brigando lá, né? Que é a Irlanda. E eles estão numa ilha, estão separados. Então eles veem, às vezes, umas explosões, uma coisa de longe. E então eu fiquei falando, precisa ter um link com essa guerra. Porque se você tirar a guerra do filme, ele acontece do mesmo jeito, normal. né? Eu acho que tem muita parte que a gente vai entender um pouco mais pra frente, que é meio... que não é literal, que são alegorias e coisas assim do próprio filme, que eu não parei pra pensar nessa profundidade. Mas o que... Eu até falei que, assim, eu acho que ele seria uma comédia e não um drama, que na verdade eu acho que é um drama também. Tem humor negro, tem bastante. Humor se negro. No final, irlandês, né? se no final, depois de tudo, porque a coisa acaba, o cara, eu vou dar spoiler agora nervoso, mais nervoso que o outro. Ele bota fogo na casa do amigo que não quis ser amigo, ele acaba com a vida dos dois, os dois acabam com a desordem total. E a ilha inteira tem tragédias, o menino Sim, aí pula. isso se espalha, né? Quer dizer, tem... por causa de um Por pequeno isso negócio. que eu acho que tem uma boa relação com a guerra, entendeu? Porque a guerra é mais ou menos isso, né? Às vezes uma uma bobaginha ali, um negócio Faz de religião, dali a pouco tá o país inteiro. E os ressentimentos, mesmo quando finda a guerra, qualquer guerra, eles se mantêm. E é isso, né? No filme, aí, spoiler total, no filme o ressentimento não passa. Não acaba por aqui, não. Com ressentimento. Dá até pra fazer um 2, se o cara quiser. Exatamente. Mas eu, como sou um cara pra cima, pra frentex, pra cima, nessa parte da arte, talvez dizem que as pessoas mais pessimistas são quando fazem alguma coisa, fazem mais alegres, né? Mas eu faria assim, os caras, depois de tudo isso, a maior tragédia, um matou o bicho do outro, o outro botou fogo na casa de propósito, avisou que ia botar fogo, o outro falou, tudo bem, vamos lá. Tragédia, tudo legal. No final, um olhava pro outro assim e falou, bora tomar uma. Vamos tomar o uma. cara que não quis, o que deu pé na bunda. Tipo assim, aconteceu tudo isso, o cara repensa, assim, fala, tudo bem, vamos tomar uma. E o outro aceita. E aí ia ficar um fim engraçado. Mais interessante, Acho que... E não ia mudar toda... Não, todas as mensagens estariam aí, ia acabar um pouco mais... Boa, Felipe. Mas liga lá pro McDonald's. Vou ligar. O nome dele? McDowell? Mac alguma coisa. Leva a estatueta? Puta, acho que não leva pelo estilo. Mas ele tá em muitas categorias. Melhor ator, melhor coadjuvante. Aliás, eu acho o coadjuvante melhor do que o ator. Fotografia, a trilha é legal também. A trilha é excelente. A trilha é bonita. Tem, no começo, bem na abertura do filme, tem um coro. Nossa, esquisito, né? Parece que é disco ao contrário. Olha, tem um pouco disso. Presta atenção. Você já viu agora, né? Mas deve ter em algum lugar na internet. Me deu a impressão pro que cara, assim, como é uma coisa fictícia, né? Meio surreal, me deu a impressão que é uma coisa cantada ao contrário. Olha só. Agora, você sabia que a maior gafe do Oscar foi em 2017, quando Faye Dunaway e Warren Beatty estavam no palco para anunciar o grande vencedor? O Beatty abre o envelope, ainda dá uma hesitada e fala, e o prêmio vai para... E aí mostra para... Não quis falar, mostrou para Faye Dunaway. E ela diz, toda feliz, La La Land. E aí todo mundo, música, La La Land, vem aqui, todo mundo emocionado. Eu queria agradecer meu pai, minha mãe, meu primo, que sempre acreditou em mim. E aí uma movimentação, uma movimentação esquisita atrás. Eu queria agradecer também, todo mundo agradecendo.
Aí, de repente, o próprio diretor fala, olha, eu queria dizer que quem ganhou foi o Moonlight. O cara leu errado, não. Deram o envelope errado. Deram o envelope errado. Ele hesitou porque tinha o nome da Emma Stone, que era a melhor atriz de La La Land. Então deram o envelope de melhor atriz pro cara e o cara pagou esse. E o cara mandou ele esse La La e a Land. Faye Dunaway. And the Academy Award for Best Picture La La Land. I'm sorry. No. There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Moonlight won. Come on, this is not a joke. This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing. E ele ficou aquele clima de peidei, mas não fui eu, sabe? Tipo, todo mundo com a cara de bunda. papel, E né? aí o cara ainda fala, pô, eles mereceram lá. Pô, mas imagina a tristeza Nossa. entregar assim. É pra acabar com uma tipo amizade. assim, né? Acabaria com a amizade. Mas foi isso que aconteceu, enfim. No final tá tudo bem. Eu, se fosse da academia, daria um honorário pra eles só pela baixaria, né? Ah, sim. Pro La La Land. Exatamente. Qual é essa aqui? Esse peso. Mas essa aqui é de verdade. Essa é de verdade. Então, muito bem. Muito bem. obrigado. Foi bom. Boa Foi bom. conversa, Mais né? um quinto no Oscar. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Quem não liga pra spoiler e não viu o filme, assista. Eu acho que é um filme Legal. divertido, não, mas é interessante. É bom. Porque você não vai pra se divertir, vai pra... É meio pesadinho. Então, um grande abraço e até o próximo quinto no Oscar. Até.